Olá, eu me chamo Priscila Freitas, sou iluminadora e pesquisadora, estudante do Programa de Pós-Graduação de Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO da UFMT, e hoje eu os apresento o podcast Arte, Cinema e Luz Natural, o podcast de construção científica que é parte da minha pesquisa de doutorado, onde investigo sobre as relações entre cultura, cinema e meio ambiente. Trata-se de um estudo sobre a luz natural de Mato Grosso. Hoje vamos conversar com Carla Marinho. A Carlinha, que é maquiadora profissional para cinema e TV há mais de 20 anos, começou sua carreira nas passarelas da moda e hoje atua com publicidade, campanhas políticas e se especializou em maquiagem e efeitos especiais para o teatro, a televisão e o cinema. Em seu currículo constam mais de 30 curtas-metragens, os longas Lupe, A Batalha de Shangri-La, Beatriz Vira-Folhas e Memórias de Elefante, além da série de ficção Entre Longes. Carlinha Marinho é referência em maquiagem e uma das profissionais mais requisitadas de trabalho de Mato Grosso. Carlinha, muito obrigada pela sua presença com a gente para falar de maquiagem, arte, cinema, audiovisual, luz natural e o que mais você quiser. O prazer está sendo todo meu de ter sido convidada por você. Muito obrigada. Estou aqui para poder mostrar para vocês todos um pouquinho sobre a arte, o cinema, com a nossa luz, com a nossa iluminação, tudo que vocês quiserem saber que eu puder responder. Carlinha, a primeira coisa que eu quero te perguntar é o que uma maquiadora cinematográfica precisa saber? O que é imprescindível para você que uma maquiadora saiba? O que é imprescindível para mim é que a maquiagem ela é relacionada ao cenário todo de um set, né? Ela tá relacionada com a arte, ela tá relacionada com a produção, ela tá relacionada com a luz, com a iluminação. E isso é um detalhe muito importante. Por quê? Por exemplo, a publicidade acontece muito, porque no cinema a gente trabalha muito com a maquiagem natural no sentido de mostrar realidades, né? Então, normalmente no cinema a gente coloca suor, a gente deixa a roupa suja, a gente coloca um tiro, coloca um sangue, a gente faz esse tipo de coisa, então assim, vai buscando para a realidade. Agora, na publicidade, por exemplo, a gente mostra mais beleza, que é uma pele mais seca, né? Tirar o brilho, tirar o suor em vez de colocar. Isso é 90% das situações. E aonde que entra a importância da iluminação nessa questão? Por quê? Por exemplo, se a luz estiver em cima da pessoa direto, estourando, vai aparecer que a pele dela esteja brilhando. E aí você tem que ter essa informação, porque senão as pessoas vão pensar que aquilo ali é culpa da maquiagem, que a pessoa está brilhando, entendeu? E que é uma coisa que você não teve uma atenção. Então, os maquiadores, eles têm que estar muito atentos e junto dos fotógrafos, entendeu? Com os diretores de fotografia. Porque é a importância de saber lidar com a luz e com a maquiagem. Então, é interessante que os maquiadores sempre tenham essa relação, uma boa relação com os diretores de fotografia. Eu tenho várias experiências para contar sobre essa história. Que massa, muito legal. Deixa eu te perguntar uma pergunta específica de mercado. Como é ser maquiadora aqui em Mato Grosso e região? Tem alguma diferença com outros lugares ou você acha que não? Olha, eu já prestei serviço no Brasil todo, né, trabalhos. Fiz o clipe de Sepultura, inclusive, foi com uma equipe internacional, então eu filmei em São Paulo, assim, uma equipe gigantesca. Eu acho que Cuiabá tem um processo, está em progressão, assim, muito boa, entendeu? Eu acho que as pessoas, elas têm que ver que como a nossa cultura está melhor, como as pessoas estão entendendo melhor que o cinema é importante para agregar em questão de mercado de trabalho, em questão de a maquiagem, como você estava perguntando para mim, a dificuldade que a gente tem, às vezes, é de profissionalismo, na questão das pessoas, não é que não tenham pessoas profissionais, é que as pessoas precisam entender melhor a posição da maquiagem dentro daquele projeto, entendeu? Então, assim, mas a gente tem tido muitas melhoras, muitas, tem uma galera muito nova entrando no mercado.
uma galera que estão estudando mais, entendeu? Que antigamente a gente fazia tudo na raça, então assim, antigamente as equipes eram muito curtas. Eu tô na área tem muito tempo, tenho 23 anos, eu comecei com 17, eu tenho 41 hoje, né? E eu tô vendo que a gente tem progredido muito nessas questões e por isso que eu acho importante isso que você tá fazendo agora, porque as pessoas precisam saber, entendeu? Que é importante sim estudar, as pessoas têm que saber a posição de cada um e respeitar o espaço de cada um na questão de ou do maquiador, do diretor de arte, da produção, entendeu? Do espaço de todo mundo. Mas a gente está melhorando bastante, eu estou super feliz. Mato Grosso está crescendo pra caramba nessa área. Eu fui uma das pioneiras, né? Quando eu comecei, não tinha maquiagem, não tinha, na verdade, as maquiagens nem eram tão importantes no mercado. Hoje eu tenho um orgulhaço de falar que eu consegui fazer, não que eu consegui fazer sozinha, mas que eu consegui fazer com que as pessoas enxergassem a importância, né, da gente ali no set. A importância de ter a cadeirinha ali atrás do monitor, do lado do diretor, enquanto tá rodando o set, entendeu? Eu consegui ter todas essas conquistas, eu consegui saber, eu consegui ver, eu saio na rua, as pessoas me cumprimentam, elas me conhecem, como se eu fosse antes, fora. Mas na verdade, o que eu consegui fazer foi com que as pessoas enxergassem um lado que é por trás das câmeras, né? Que é importante. Eu acho legal que essa galera que vai começar agora, que estão começando, veem isso e pegar esse engajamento, entendeu? Dessa importância e desse respeito que a gente tem que ter dentro do set. Que lindo! Olha só. Eu sou encantada com o seu trabalho, de verdade. Obrigada. Eu sou apaixonada, eu vivo disso. É possível, eu quero dizer para as pessoas que elas continuem acreditando no cinema, porque é possível e ainda vai melhorar muito. Carlinha, vamos lá. O nosso foco nessa conversa é a luz natural, né? Em especial, a relação da luz natural com a maquiagem nos biomas aqui de Mato Grosso. Então, assim, vamos indo por partes, né? Nós sabemos que aqui em Mato Grosso, nosso estado tem diferentes condições físicas. Então, se você vai gravar na região do Pantanal é uma coisa, se você vai gravar no lado cerrado é outra coisa, se você subir mais para o norte também é outra coisa. Então, o que eu queria era justamente saber como que é essa relação da luz desses lugares específicos com a maquiagem. Aí, se você puder me falar, assim, contar uma história de como que foi gravar no Pantanal, por exemplo. Nós sabemos que a luz natural tem diferentes condições físicas. Por exemplo, lá no Pantanal nós temos o espelho d'água, nós temos aqui na região do Cerrado muito, muito mais calor e aquela poeirinha que sobe, são diferenças, assim, né? Queria saber como que é estar e gravar nesses lugares. Olha, eu já passei por situações de filmar em fazendas, de filmar na cidade, assim, coisas que nós temos um calor maravilhoso pra lá, né? Então, assim, as dificuldades são com cuidar muito da maquiagem, né? Questão de transpirar e tal, a gente tem um sofrimentinho ali. Mas, em compensação, a gente tem uma luz muito linda. Nosso estado tem uma luz muito linda. Eu fiz o Rondon, Grande Chefe, foi um documentário bem grande, de muitos meses de gravação. E nós filmamos no Manso. E nós fizemos, e era ali no meio do mato mesmo, e as luzes ficavam coisas mais lindas, assim, porque nós tínhamos o reflexo ali com as plantas, entendeu? E a gente tinha... A luz natural, ela é indiscutível. Eu não sou uma diretora de fotografia para afirmar isso tudo, mas eu aprendi muita coisa com o Marcelo Vinhos. Marcelo é meu professor, meu pai de cinema aqui, preciso deixar bem claro. Eu tô aqui, graças a Deus, também. Beijo, Marcelo! Eu sou fã dele, ele é meu fã. Eu aprendi muito. Então, assim, a luz natural, a gente tá muito em vantagem para fazer filmes assim, externas, porque ela favorece muito a gente. O nosso estado nos dá isso. Eu já filmei em outros estados
E a gente tem dificuldade enorme, por exemplo, a filmar em São Paulo. Pra filmar em São Paulo é uma dificuldade, porque a gente não tem, o tempo é sempre fechado, a gente não tem um céu aberto e bonito. É importante, façam bastante filmes com luz natural também. Me conta um pouquinho da sua rotina enquanto maquiadora. Como que é? Você chega no set, como que funciona? A minha rotina como maquiadora é o seguinte. Chega eu com 500 milhões de malas. Eu monto meu camarim, a primeira coisa que eu faço, né? Eu monto minha bancada. Eu procuro deixar as coisas e usar, e até eu explico isso, eu sempre isso para meus assistentes, que quando a gente está filmando, a gente tem muito pouco tempo. E tempo no cinema é muito caro. Se você perde, se você atrasa o set por conta de maquiagem, por exemplo, ali tá tendo dinheiro circulando. A gente tem um tempo que não pode ser ultrapassado. A gente tem 12 horas de set por dia, e são 12 horas que tem que ser respeitado, sendo uma de produção, outra de desprodução. Então são 10 rodando. E mais o tempo que a gente tem nas paradas para alimentação. Então, quando eu chego no set, o que eu faço para poder agilizar isso e procurar não atrasar o set? A primeira coisa que eu faço é montar minha bancada, organizar as minhas coisas e colocá-las sempre nos mesmos lugares. Eu vou usar ali um látex para fazer uma caracterização. Eu vou usar esse látex, eu vou pegar ele, eu vou usar e vou colocar ele no mesmo lugar, porque se eu precisar fazer um retoque, alguma coisa, precisar corrigir alguma coisa na maquiagem, eu perdi aquele tempo procurando onde que eu coloquei o látex, ou sei lá, eu coloquei no canto, a minha assistente colocou dentro da mala, entendeu? Esse tempo já foi um tempo perdido, porque quando a gente faz cinema, a gente tem que... São feitas várias reuniões, até pra gente definir o tempo que é levado para poder fazer cada caracterização, cada efeito especial. Então eu não posso, eu tenho aquele tempo, se é 1 hora para poder produzir um tiro, eu tenho 1 hora para produzir um tiro. Se eu não souber onde está meu material, eu vou perder 5 minutos, 3 minutos procurando, que vai fazer diferença no set, que vai fazer diferença no orçamento. Então a primeira coisa que eu faço para chegar no set é organizar as minhas coisas. Aline, me conta um pouco da diferença entre uma maquiagem comum e uma maquiagem de efeito especial. O que eu posso falar é a diferença entre uma maquiagem comum e uma maquiagem de cinema, por exemplo. Aí eu falo sobre efeitos especiais, sobre caracterização. A maquiagem para publicidade, maquiagem comum de salão, por exemplo, ela é mais carregada. Ela é ali corretivo, base, pó e um montão de coisas, cílios e coisas que a gente raramente vai usar, não sei que seja uma coisa de época no cinema e tal. Aí no cinema a gente usa o mais natural possível. O máximo que você vai fazer é uma correção e deixar com que a pessoa fique aparentemente bem apresentável, mas não de um jeito que caracterize ela alguma coisa, entendeu? Igual quando uma pessoa vai pra uma festa, ela quer estar princesa e tal. Cinema não, cinema a gente vai trabalhar assim mais natural. A caracterização é um personagem, é um envelhecimento. Você faz um envelhecimento. Esses dias eu acabei de fazer um filme, o Surgiu, e faço da Academia de Letras e tal. E eu trabalhei muito envelhecimento nesse filme. Eu fiz um menino de 30 anos ficar com cara de 83 anos. Então, assim, foram várias camadas de látex, foram muitas coisas, foi grisalho no cabelo, foi enrugar a boquinha, foi colocar brilho nos olhos, foi transformar ele nele muito, muito, muito mais velho, 50 anos mais velho do que ele era, entendeu? Normal. Então, assim, isso é uma caracterização. O efeito especial, a gente já começa a falar de coisa que eu amo, que eu sou muito sanguínea, cara. Amo sangue, amo. Um cara colocou ali no roteiro uma gota de sangue. Já tô com sorriso na orelha. Tiros, a pessoa degolada, tira um braço, arranca um dedo, arranca um dente, apodrece um dente, entendeu? Faz um careca com a pessoa doente. Essa é a minha paixão. E é possível trabalhar com caracterização, essa caracterização, por exemplo, do envelhecimento em ambientes externos, sem controle, por exemplo, do calor, da luz?
Você vai para externas? Nossa, eu tenho uma dificuldade muito. Então, é um desafio todas as vezes que eu vou para externa em Cuiabá com uma caracterização. É um desafio e isso tem que ser sempre muito estudado, né? Porque existem vários tipos de materiais que a gente pode usar, não precisa necessariamente um látex e tal. Mas é que a gente também, nós estamos em Cuiabá, e Cuiabá nós não temos muitas estruturas de comprar equipamentos, materiais. Então, os meus materiais são sempre importados, coisas que a gente não consegue, tem muita dificuldade de comprar, até no Brasil a gente não consegue comprar, então eu peço de fora. Eu tenho produtos na Entre Longes, por exemplo, eu comprei produto da maquiadora do The Walking Dead, que ela estava no Brasil, ela veio dar um workshop, e aí eu aproveitei, entrei em contato com ela e consegui fui a São Paulo, comprei todo esse material, porque a gente tem que tomar esse cuidado. Então eu tenho uma paleta, que é o Illustrator, que a gente usa muito para poder, né, ele é a base de álcool. Então como ele é a base de álcool, você pode fazer uma caracterização com esse material, que você vai no sol. Agora, então, eu passei por uma coisa também com o látex esses dias. Eu estava num ambiente de muito calor. E aí o látex é um plástico, né? Aí você passa a pessoa várias camadas, a pessoa começa a transpirar e ele começa a soltar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então sempre é um desafio trabalhar em Cuiabá com caracterização. Então, né? Peço que a galera tá entrando, então bastante cuidado. Dar uma estudada realmente nas cenas e usar os materiais corretos. Tem materiais corretos. Mas é possível. Mas a gente tem mesmo, sem um desafio. É possível. É possível. Eu consigo fazer. É mais sofrido, mas é possível. Chegou a acontecer de perder, assim, uma diária ou muito tempo controlando essa questão do calor e da luz e da maquiagem, ou você já está expert nisso e não tem prejuízo? Não consegui entender, você vai ter que repetir a pergunta, amor. Conseguiu, estabilizou? Parece que sim. Não, eu perguntei se já aconteceu de eu perder a maquiagem por conta do calor? Isso. É isso? Já aconteceu de você perder a maquiagem? Já. Ixi. Já aconteceu. É triste, eu choro. Eu não sou fortuna, não. Eu sou uma chorona. Sou forte nas minhas mãos aqui, ó. Então, né? A gente arruma força naquele lugar. Tem que reconstruir tudo de novo. Tem que fazer tudo de novo. Aí é uma conversa, é uma postura que a gente tem que ter dentro do set. De conversar com a equipe, gente, onde que eu vou precisar mais esse tempo? Esse tipo de coisa são imprevistos que podem acontecer e a gente tem que ter coragem, tem que ter postura para poder conversar. A melhor maneira de resolver isso é conversando com a equipe, e aí, com certeza, nós somos muitos colegas, com certeza todo mundo vai concordar e aceitar, mas aí a gente tem que... Isso envolve todo uma readaptação ali, eles ficam desesperados, porque eles têm que gente não tão fácil e construam aquela maquiagem. Normalmente é isso que acontece. É dificultoso, mas acontece. Temos isso no set. Carlinha, me fala um pouquinho das diferenças entre o tom de pele do ator, a maquiagem e a luz. Como que você trabalha isso? Então, você sabe que o cuiabano, por exemplo, vou colocar isso como exemplo, inclusive eu sou uma cuiabana, eu amo minha cor, mas nós não temos cor, nós somos brancos, nós somos negros, a gente tem uma cor misturada ali, né, com índio, com não sei o que, então no termo correto, eles falam que nós somos pardos, né, mas é uma cor assim que não tem, por exemplo, um tom de base da cor correta, do tom da nossa pele. A coisa mais difícil de encontrar é uma cor real da nossa cor, entendeu? Da nossa pele. Não existe. Então a gente sempre tem que fazer uma misturinha e tal. E isso, na luz, o mesmo contexto do que eu disse um tempo atrás, assim. É o cuidado de estar tendo a luz da tua cara, de estar escurecendo, de estar no escuro, entendeu? De estar muito claro, de estourar, preocupar sempre com o rosto, pescoço e colo. A maquiagem ela não é só para rosto, ela envolve o pescoço, envolve o colo da pessoa. Tomar esse cuidado, e a luz ela vai mostrar tudinho
esses efeitos caso aconteça, entendeu? Da pessoa não se preocupar com outras partes do corpo. A luz é muito importante, a luz é uma coisa muito, muito importante. Todo maquiador tem que estudar sobre iluminação. Todo maquiador tem que fazer esse estudo. É muito importante, é crucial. Qual o momento do dia que você prefere para gravar? Que você acha que ressalta, que é positivo, assim, pro seu trabalho? Você olha e fala, nossa, aqui apareceu o meu trabalho. Eu gosto muito da luz da manhã. Eu gosto muito da luz da manhã porque ela vem uma luz assim, parece exata, assim, sabe? Desenhadinha, fofinha pra gente. E olha essa luz de agora. As pessoas não vão poder ver, mas você tá me vendo. É uma luz bonita, né? Que a tarde, ela fica muito mais forte, então isso pode prejudicar. Mas, claro, né? Que tem formas de ajustar. Mas a melhor luz que eu gosto é da manhã, que eu acho que fica bem perfeitinho, mostra bem. Me conta, assim, uma aventura que você viveu, assim, foi muito legal no set de gravação. Ai, Maria, são várias. Deixa eu pensar em alguma. Ai, Entre Longes, por exemplo, eu vivi inúmeras. Eu fiquei 3 meses filmando. Tive o prazer de ter você também na equipe. Entre Longes me fez viver muitas coisas. Em questão até de luz, tá passando agora, né, na TV Brasil. Inclusive é interessantíssimo que a galera acompanhe, porque a luz tá bem bonita, o color tá maravilhoso, o colorismo. E uma aventura, não sei, carregar coisas, fazer maquiagem no meio do mato, sabe? Você tá ali, às vezes você tá no meio de lugares que tem um monte de cobra, aí você fica ali assim, fazendo maquiagem assustada, olhando pro lado. E eu já vivi coisa demais, eu já caí no meio do set. Teve uma cena que eu fiz lá no Manso. A gente tava gravando uma live, era pra inaugurar uma live ainda, né? Aí eu tava assim, tinha um barquinho, aí tava Chumbinho, tava eu, Jana, Chumbinho, de vez em quando eles ainda mandam essa foto, até hoje, pra poder tirar onda da minha cara. Aí a galera tava descendo daquele barquinho, aquela canoazinha, sabe? Aí a galera tava descendo e eu fui uma das últimas a descer. Na hora que eu desci, o barquinho virou assim, eu caí com a maquiagem, caí com tudo dentro d'água. Tragou a maquiagem. A galera tirou onda da minha cara até hoje. Mas foi uma experiência engraçada. Mas tem muitas. Eu queria que você conseguisse, se possível, se você consegue lembrar uma cena que te marcou no seu trabalho. Eu assisti ela na semana passada. Eu chorei assistindo o trabalho. E inclusive a dessa semana também foi muito linda. Foi uma cena de sutura. Eu tive que fazer uma prótese e tive que colorir essa prótese da cor da pele da pessoa. E tive aulas também, tive um estudo com enfermeiras. Eu fui para São Paulo fazer curso de próteses. E aí eu fiz essa sutura para mim, tipo, ser meu bebezinho, assim, sabe? Ficou muito perfeito. Eu fiz um corte, um corte grande, e aí mostra a enfermeira costurando, ela fazendo a sutura tudo certinho, e ficou perfeito. Outra cena que eu vi quinta-feira agora foi uma cena a pessoa estava tendo um problema no pulmão e tinha que cortar a pessoa, assim, para poder, eu tava tendo tipo uma hemorragia e tinha que cortar para poder soltar aquele sangue daquele lugar. Vou contar aqui um segredaço para vocês. Como que eu fiz essa cena? Uma panceta. Essa panceta de porco que a gente chama comer? Eu fiz essa cena com uma panceta. Eu introduzi um caninho dentro dessa panceta que ele saía e tinha uma seringa daquelas bem grandona com sangue produzido nela. Sangue, inclusive, eu produzo ele normal, organicamente, para deixar no tom certo, quer dizer, que o sangue é muito importante, a gente tem que saber o tempo certo, entendeu? É um sangue vivo, é um sangue mais podre, mais antigo. Então a gente faz todos esses estudos, gente, no maquiador de efeito especial não é só ir lá tacar sangue, entendeu? Aí eu fiz com um pedaço de panceta, introduzi o cano nele, peguei a seringa, enchi a seringa de sangue, e na hora que a pessoa vai lá, passa o bisturi, e vem o sangue.
Até as redes sociais, E ficou uma cena linda, linda. Eu assisti ela quinta-feira agora, né? Eu já percebi que você adora fazer muito legal. especiais. Além do sangue, qual é o seu apaixonada. Fora o sangue, o que você mais gosta? Eu adoro fazer tiros. Eu queria também... Eu tenho uma curiosidade, né? Que, na sua opinião, como a luz natural aqui de Mato Grosso pode ser utilizada também, né, em relação à maquiagem dentro dos ambientes internos? A gente falou bastante sobre ambientes internos, da dificuldade com o calor, da dificuldade com o sol e tudo mais. E nos ambientes internos? Como elas podem ser usadas? Sim. Como eu trabalho com maquiagem em ambientes internos? Em questão de luz? Em questão de luz. Ou a maquiagem? E a maquiagem mesmo. É mais tranquilo para você em ambientes internos, mesmo sabendo que vai ser trabalhado com os feixes de luz, com as janelas, com as portas. Isso interfere na maquiagem ou não? Não, ele pede um pouquinho mais. Ele pede um pouquinho mais de cuidados, porque, por exemplo, a gente faz uma cena interna como a janela, por exemplo, daí tem os truques, né, dos fotógrafos lá, colocar as pistinhas da janela para fazer aqueles feixes de luz. Eu tenho que ficar mais atenta aonde esses feixes de luz vão passar no rosto, entendeu, da pessoa. Em compensação de calor, assim, é um pouquinho mais dificultoso, porque ambiente interno, quando a gente faz alguma coisa com áudio, por exemplo, então tem que desligar tudo, desligar o ventilador, desligar o ar-condicionado, tudo, então eu tenho que ficar mais em cima em questão de só, papelzinho, secando toda hora. Mas e mais atenção por conta da luz, né? Mas é isso, você tem que ficar ali o tempo todo, você não pode tirar o olho do monitor, você fica atrás do diretor ali com a cadeirinha, e se precisar parar o set, eu aprendi isso com 18 anos com o Marcelo, ele falou assim pra mim, Carlinhos, você tem que entender que se precisar parar o set, você para. Porque você tem que ir lá e você tem que fazer a coisa funcionar do jeito que tem que ser, entendeu? É teu nome que tá lá e você pode pegar e chegar ali pro coleguinha, gente, com licença, eu preciso entrar no set, virar pra falar primeiro assistente de direção, primeira AD, preciso entrar, não tá legal. E se eu achar que a luz também tá atrapalhando alguma coisa assim, chegar, diretor, será que tem como a gente dar uma diminuída nessa luz, entendeu? Ou dar uma mudadinha, colocar um filtrinho, ou colocar uma gelatina. Os termos técnicos. É assim que funciona. Ele dá um pouquinho mais de trabalho. Externa, os dois não, é porque Cuiabá é calor de qualquer forma, dentro e fora de casa. Externa, interna. Qual seria o cenário ideal para você trabalhar? Seria que Cuiabá fosse frio e sol. Se nós tivéssemos um ambiente assim, ó, geladinho, ar-condicionado, temos a luz que nós temos linda do nosso estado, ia ser perfeito. Às vezes acontece, às vezes nós estamos filmando numa interna, a gente consegue pegar a luz e consegue usar o ar quando o projeto é sem áudio, né? Aí a gente consegue dar uma usadinha no ar-condicionado e funciona. Esse é o ambiente ideal. Luz natural e ar-condicionado. Uma curiosidade que me surgiu agora. Como é a maquiagem quando está filmando numa geral? Como que é para maquiagem? Filmar uma cena aberta e fechada, no close? Então, quando a gente está usando uma GA, por exemplo, uma grande angular, e ela pega um ambiente mais aberto, mais amplo, e aí você não precisa ter tantas preocupações, porque está lá longe, às vezes a pessoa está transpirando, mas ela não tá sendo visível isso, né? Porque você está com uma câmera aberta, está mais longe, então é uma cena mais tranquila de fazer. Aí quando você usa uma tele, uma coisa mais fechada, aí a tensão é redobrada. E aí você tem que estar ali, porque as nossas câmeras hoje em dia, principalmente as de cinema, elas mostram até o poro da pessoa, ela mostra tudo, elas têm assim, uma qualidade gigantesca. Igual quando teve a transição da Betacam para o HD, isso foi outra coisa assim, que eu tive que estudar bastante, era usar o airbrush, por exemplo. O Cuiabá foi a primeira pessoa a usar o airbrush, que é um compressor que você passa maquiagem com uma canetinha, e ele foi desenvolvido por causa dessa transição de câmera, né? A qualidade aumentou tanta das câmeras
que elas mostravam até as ranhuras dos pincéis no rosto da pessoa, você acredita nisso? E aí, para não ter vamos dizer assim, defeito no filme, a gente começou a usar a maquiagem com airbrush. E quando você não tem um airbrush, né, que é um produto caro, um material caro, você pode usar um pincel de fibra ótica, que resolve. E aí a gente tem mais atençãozinha com isso, com a câmera fechada é muito mais atenção, aberta é um pouquinho mais tranquilo. É muito interessante, é uma aula para mim entender essa. Eu conversei com você agora, né, sobre maquiagem. Antes de você, eu conversei com a Jane, que é figurinista, então eu vejo muitas conexões. Na verdade, está todo mundo conectado, né? Mas olhar com mais atenção. O figurino também é muito importante também, muito, porque a composição, o figurino é a composição de tudo. É um cabelo que você vai fazer de época, é o chapéu que vai entrar, entendeu? O figurino é onde vai que o chapéu cola, a roupa, vai que o colo aberto. Essa é uma conexão forte também que a gente tem que ter, a maquiagem com o figurino. Adoro trabalhar com a Jane, inclusive. Maravilhosa. Maravilhoso. Nós já estamos fechando, né? Eu já queria agradecer. Tá bom. Muito obrigada pelos seus comentários, sobre as suas ideias, a sua paciência em explicar, né, a relação da maquiagem com a luz natural, com o figurino. Obrigada. Para terminar, eu queria... Tem mais duas questões, são mais gerais, na verdade, né? Você, enquanto uma artista, uma maquiadora que já é reconhecida aqui no cenário cinematográfico mato-grossense. Obrigada. Para fechar a nossa conversa, eu tenho duas questões mais gerais. Comenta para mim sobre os seus trabalhos e repercussões. Qual trabalho recente você destacaria como uma referência na sua obra? Olha, eu destacaria o Entre Lojas, porque foram 3 meses de filmagens, foram muitos estudos, 3 meses de filmagem, não quer dizer que a gente trabalhou só aqueles 3 meses ali durante os 7, não. Na verdade, eu, por exemplo, comecei a trabalhar 3 meses antes, então eu fiquei 6 meses envolvida no mesmo projeto. Esse projeto é Menino dos Olhos, meu Menino dos Olhos, porque teve muitas doenças, né? Uma é pelagra, que é uma das maquiagens que eu amei fazer. Eu aprendi a fazer elas, estudei bastante. E teve doenças da época, né? Do século XX e tal. Teve tiros, teve sangue, teve briga, teve lutas, teve mortes. Então, assim, essa é um trabalho que eu tenho como referência para agora. Thalinha, como você vê a política nacional de apoio ao audiovisual e cinema no Brasil e em Mato Grosso? Principalmente para a sua área mesmo, né, que é a maquiagem. Você comentou um pouquinho lá no início, mas agora vamos tentar recapitular, aprofundar. O que você acha? A gente precisa de muito mais apoios do que a gente tem. Antes a gente fazia tudo na raça, né? Hoje em dia temos muitas leis, né? E eu acho que é importante que nossos governantes, os que estão nos apoiando, que estão junto, continuem, e que quem não está, que comece, que é importante para muito e que faz engrandecer muito o nosso estado, engrandece tudo. Eu acho que a gente precisa de mais apoio, mas eu já estou feliz que a gente já tem um pouquinho. Vamos lá. O que eu não te perguntei e você gostaria de falar? O que você não me perguntou que eu gostaria de falar? Eu gostaria de falar que as pessoas elas têm que acreditar mais em cinema, fazer materiais tão foda quanto os materiais de fora. Nós somos competentes, a gente é capaz, acreditem, estudem, peguem um roteiro, não leiam assim, tô lendo como se estivesse lendo qualquer coisa, uma revista. Leia, se envolva, desenvolva a personalidade daquele personagem. Acreditem, continuem lutando, porque a nossa cultura, o nosso cinema, ele tá lindo e vai ficar muito mais, e isso depende de todo mundo. Depende de mim, depende de você, depende da coleguinha que foi minha assistente, que ela não sabia, não fazia nem ideia do que era cinema, hoje ela já tem uma noção. E é isso que eu quero, que eu gostaria que se tivesse perguntado, eu gostaria de falar, que as pessoas acreditassem mais, continuassem lutando pelo cinema. Isso, muitíssimo obrigada. Foi lindo! Maravilhosa. Espero em breve estarmos trabalhando juntas novamente.
Uhul, logo, logo, gatinha. Logo, logo mesmo, hein? Obrigada